Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião com a oração do Pai Nosso e em seguida o vereador Antônio Fernando Gomes fará a leitura do Santo Evangelho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Era preciso que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos para entrar na sua glória. Aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não os dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficareis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acreditareis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, a mais, para que o mundo reconheça que eu o amo, Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Peço ao primeiro secretário, João Marcos Macedo Silveira, que proceda a chamada. Vereador Antônio Fernando Gomes. Presente. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Presente. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Presente. Vereador João Lúcio de Matos. Presente. Vereador João Marcos Macedo Silveira. Presente. Vereador José Segundo Faria. Ausência justificada. Vereador José Wellington da Silva. Ausência justificada. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves. Ausência justificada. Vereador Wender José de Oliveira. Presente. Por haver número legal, em nome do povo de Piuí e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 20ª sessão ordinária nesse dia 20 de maio de 2025. Coloco em votação no plenário a dispensa da leitura da ata da 18ª sessão ordinária, realizada em 6 de maio de 2025. O vereador que for contrário à dispensa da leitura da ata, que se manifeste. A dispensa da leitura da referida ata foi aprovada por 5 votos. Coloco em votação a ata da 18ª sessão ordinária. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se manifeste. Declaro, como não houve retificação, declaro aprovada por 5 votos a ata, conforme transcrita, que será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Coloco em votação no plenário a dispensa da leitura da ata da 19ª sessão ordinária, realizada em 13 de maio de 2025. O vereador que for contrário à dispensa da leitura da ata, que se manifeste. A dispensa da leitura da referida ata foi aprovada por 5 votos. Coloco em discussão a ata da 19ª sessão ordinária. Coloco em votação a ata da 19ª sessão ordinária. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, se manifeste. Como não houve retificação, declaro aprovada por 5 votos. A ata conforme transcrita, que será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. A Câmara Municipal de Piuí, pelo seu presidente, vereador José Wellington da Silva, e pelo vice-presidente,
vereador Gilvan Tom da Silva convidou a coordenadora do Centro de Referência Especializado da Assistência Social, CREAS, senhora Neliane Aparecida Silva, para participar dessa sessão, com a finalidade de falar sobre a campanha anual dedicada à conscientização da população sobre o abuso e a exploração sexual das crianças e adolescentes, que acontece no mês de maio. Assim, convido a senhora Neliane Aparecida Silva para sentar-se à mesa. Gostaria também de chamar a senhora Kátia Regina para compor a mesa aqui. Ela que é secretária da Assistência Social no município de Piuí. Boa noite, Neliane. Boa noite, Kátia. Boa noite a toda a equipe presente, né? Agradecer a presença de vocês, né? E deixar aberto o microfone para você estar falando dessa campanha agora no mês de maio, sobre o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes e sobre a prevenção, né? Você que vem fazendo um trabalho na nossa cidade, agradecer pela dedicação, juntamente com a Kátia e toda a equipe. Deixar aberto o microfone, fique à vontade, está passando. Boa noite a todos. Boa noite a todos. A Secretaria Municipal de Assistência Social agradece o convite da Câmara e também a parceria incondicional de todos, né, nessa gestão. O nosso muito obrigado. Estamos à disposição sempre, aí às portas da Secretaria Municipal de Assistência Social, bem como nas unidades públicas como o CRAS, o CREAS, Centro de Convivência da Melhor Idade, está de portas abertas para recebê-los, né? É um prazer sempre tê-los vocês com a gente. Muito obrigada. Boa noite a todos os presentes. Cumprimento o presidente da Câmara, cumprimento os demais vereadores aqui presentes e já agradeço pela oportunidade, né, de falar dessa campanha tão importante. Eu acredito que seja, pelo menos, eu já estou indo para 7 anos enquanto coordenadora do CREAS e é a primeira vez que nós temos esse convite para falar de um assunto tão importante e tão necessário de ser discutido, né, na nossa sociedade. 18 de maio, né, por que essa data? Né? 18 de maio, como, né, já os colegas aqui mencionaram, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. E durante todo o mês de maio, a política, né, de assistência social e os municípios, eles fazem trabalhos de alusão à data, chamando o mês de maio laranja. Né? Mas por que da data, né, ser 18 de maio e por que em maio essa campanha? Né? Eu não sei quantos dos presentes já ouviram a história, né, essa triste narrativa, né, esse triste fato, né, que aconteceu no nosso país com uma criança, a Araceli, né, uma menina capixaba. Ela desapareceu da sua escola e com esse desaparecimento, quando ela foi encontrada, ela foi encontrada com seu corpo dilacerado, né? Ela foi brutalmente assassinada por 2 homens que cometeram com ela, né, todos os tipos de violência possíveis
e principalmente a violência sexual. E esses dois abusadores, né, esses dois criminosos, eles nunca foram penalizados. Disso surge a campanha do 18 de maio, referente ao abuso, né, referente ao combate do abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Essa campanha, ela é uma campanha nacional, onde diversos setores da sociedade civil organizada e o poder público volta a atenção para se falar sobre a temática, para discutir sobre a conscientização da violência sexual contra crianças e adolescentes. Visa também, né, a conscientização e a educação dessas crianças e adolescentes para a questão da sexualidade, para a sexualidade saudável, porque a neurociência, a neuropsicologia, a psicologia já entendeu que as crianças elas precisam conhecer do seu corpo, precisam entender o que acontece com elas para essas próprias crianças identificarem sinais de violência. Porque se elas não se conhecem, né, se elas não têm uma educação sexual adequada, elas provavelmente não vão conseguir identificar o que é abuso, o que é violência, né? Então, esse é o papel da campanha do 18 de maio, conscientizar a população e também trabalhar com as crianças e adolescentes fatores de risco, né? E situações que podem chamar atenção para a questão da violência sexual contra crianças e adolescentes. Isso aqui. Eu trago agora um dado que é né, a notificação que nós temos do Serviço de Vigilância Socioassistencial. Aqui eu trago para vocês, né, a realidade de Piuí de janeiro a março de 2025, referente a todo tipo de violência contra as crianças e adolescentes aqui do município. Lembrando o seguinte, estes são os números que são os números notificados, tá? Na vigilância socioassistencial. Eles são notificados através de quais serviços? Do serviço do CREAS, do serviço do CRAS, do serviço do Conselho Tutelar, do serviço da Vigilância Epidemiológica da Saúde, da Santa Casa, né, quando entra alguma criança, algum adolescente vítima de algum tipo de violência, a Santa Casa também notifica. São notificações que vêm da Polícia Civil, que vêm da Polícia Militar. Por que eu estou chamando a atenção de vocês para esse assunto notificação? Porque acredita-se que que aconteça, né? Acredita-se não, a gente sabe que acontece várias situações que não são notificadas, que ainda não chegam ao nosso conhecimento, né? Então, a questão da violência física, né? Nós tivemos 7 notificações, a violência intrafamiliar 1 caso, a violência psicológica 2 casos, a violência racial e o bullying 1 caso, e agora sobre a temática. De janeiro a março, nós tivemos notificados 6 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes em Piuí. É um número significativo, é um número grande, né? Levando em consideração o tamanho do nosso município, né? E ainda bem que esses números são notificados, porque a partir do momento que eles são notificados, a gente consegue trabalhar, a gente consegue, né, encaminhar essa criança, encaminhar essa família para os devidos acompanhamentos necessários, né? Tenta de todas as formas com que essa criança, com que esse adolescente, né, ele supere essa situação de violação que ele viveu. É muito importante a gente citar também que a implantação do serviço, né, de escuta especializada no município,
e, consequentemente, né, capacitação das equipes da rede intersetorial, contribuem, né, e vem contribuindo muito para a notificação dessas situações de violência, né, para a notificação, para a identificação, para o acolhimento assertivo dessas situações de violência envolvendo crianças e adolescentes. Nossas campanhas, né? Agora eu quero citar um pouquinho do que o CREAS realiza, né, de campanha durante os anos, né? Falar um pouquinho para vocês de como acontece. Todos os anos o CREAS, né, a partir da Secretaria de Assistência Social, né, que é quem coordena a unidade, né, nós somos vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social, a partir do apoio, né, da Secretaria Municipal de Assistência Social e o Poder Executivo, a gente realiza as nossas campanhas aqui em Piuí. Como que a gente faz, né? Já tivemos várias campanhas, vários formatos de trabalho, inclusive na pandemia 2021, né, Kátia, que você assumiu a secretaria, nós ficamos muito preocupadas, né, o equipamento, o CREAS ficou muito preocupado com relação a não realizar nenhuma campanha em 2021, porque estava tudo fechado, né, não podia, as escolas não estavam em funcionamento. E aí nós enviamos material informativo para todas as crianças e adolescentes do município. Então, assim, todos os anos a gente realiza um formato de campanha. Nos 2 últimos anos, nós chegamos à conclusão que precisamos focar muito nos profissionais da educação e na conscientização das crianças, principalmente as crianças da educação primária, né, daqueles anos iniciais do ensino fundamental. E aí estamos fazendo esse trabalho nas escolas. O ano passado a gente já fez, esse ano nós estamos fazendo novamente, né, principalmente com professores, monitores e assistentes educacionais. Eu vou trazer aqui para vocês algumas imagens. Essa é uma das imagens que eu acho mais bonita da nossa campanha. Neste ano, em especial, a gente ainda não tinha começado o trabalho com as escolas. Nós fizemos um trabalho com as OSCs, né? E fizemos a plantação simbólica de flores, né, que representam a campanha. E eu achei essa foto muito bonita, porque tem criança, adolescente, sei que teve representantes do Poder Legislativo nesse dia conosco, ali na Praça Padre Alberico, e foi muito legal, assim, né, a atividade neste ano, porque nós trabalhamos com as organizações da sociedade civil organizada, né, com as crianças atendidas por essas organizações. Vou trazer algumas outras imagens do dia. Essas foram as flores, né, que foram produzidas pelos próprios funcionários da assistência. Foi interessante que a Secretaria de Assistência Social, né, com o recurso que é destinado ao CREAS, subsidiou também o pagamento de camisetas para as crianças de todas as OSCs, né? Eles receberam essas camisetas e até hoje usam, gostam, né? E assim, aquele ali é o meu filho, ele desde 2 anos, ele já fala faça bonito, né? Porque todo ano ele ouve comigo sobre essa campanha. Essa outra imagem, né, é do ano passado, que foi também um marco para a assistência social de Piuí, para o município de Piuí. Por quê? Porque foi justamente
nesta data que nós fizemos, né, o lançamento do protocolo do protocolo da escuta especializada, né? Então aqui nós temos os representantes do comitê, alguns representantes do comitê da escuta especializada. Abaixo são os profissionais da educação que foram, né, ouvir de como esse protocolo da escuta especializada, da revelação espontânea, ele iria, né, acontecer no município, e também ouvir um pouquinho sobre a questão de principalmente acolher assertivamente uma revelação espontânea de qualquer tipo de violência que aquela criança traz ali. Então, o nosso trabalho o ano passado foi focalizado, né, com esses profissionais da educação. E nessa data aconteceu o lançamento do protocolo da escuta. Somos município pioneiro da região com esse protocolo da escuta implantado. Pouquíssimos municípios têm este protocolo, pouquíssimos municípios no Brasil conhecem como deve ser realizada a escuta especializada e o acolhimento de revelação espontânea referente a uma situação de violência, né? Então, a gente, né, enquanto profissionais técnicos, a gente tem muito que agradecer à Secretaria de Assistência e ao Poder Executivo por viabilizar esse trabalho técnico para os profissionais e, consequentemente, melhorar as condições de vida, né, dessas crianças e desses adolescentes. E aí, este ano, eu já trago imagens da nossa campanha. Como que foi focalizada, né? Como que nós focamos, em que nós focamos esse ano? Esse ano nós focamos na flor, né, que é a flor da campanha. Na verdade, gente, a flor da campanha é uma gérbera, tá? É uma gérbera laranja, só que não é uma flor que é fácil de encontrar. Sementes. E aí, inclusive, eu descobri no sábado, quando eu fui buscar a gérbera, que não se tem sementes de gérbera, né? Não consegue sementes de gérbera facilmente, sim mudas, né? Então, nós, para não perdermos o foco, nós trabalhamos com o girassol, que também é muito parecido, né, com a gérbera e é muito parecido com a flor da campanha. E aí nós buscamos o seguinte: realizar um trabalho de conscientização com a sociedade civil no domingo, lá na Feira Livre. O vereador João Marcos pôde estar presente conosco, né? Ele foi à feira e nos encontrou lá. E aí algumas crianças plantaram, né? Pegaram a sementinha e plantaram a flor. Plantaram as sementinhas ali no José Vicente, bem de frente à Feira Livre, né? Então tem a foto dessas crianças já fazendo a plantação, né, dessa semente. Eu ainda não passei lá agora no início dessa semana, mas eu não sei se está lá, alguém viu, se a placa continua lá, continua, né? Aí nós informamos por que a placa está, né, lá, e deixamos para a sociedade ali ver um pouquinho disso. E além dessa conscientização da sociedade, nós estamos, então, agora com as crianças, né, de todas as escolas do município, inclusive as escolas particulares. Esse registro que eu trago aqui é até de uma escola particular que já recebeu a equipe do CREAS ontem. Como que nós estamos fazendo, né, essa campanha diretamente com as crianças? As crianças do primeiro e do segundo período, como vocês receberam aí também, né, pedi para deixar para vocês, recebem essa mensagem e as sementinhas para elas levarem para casa para ter a experiência de plantar o girassol, né, na casa delas com os familiares. E aí as psicólogas, assistentes sociais e orientadoras sociais
do CREAS, do CRAS, né, e da assistência social, fazem um trabalho com elas, né, explica do porquê que elas estão recebendo essa flor, essa semente, que toda criança é como uma flor, que precisa ser cuidada, que precisa ser, né, protegida, e aí faz um trabalho educativo com essas crianças do primeiro e do segundo período. Já as crianças do primeiro ano ao quinto ano do ensino fundamental recebem essa cartilha. A Kátia me repassou, né, que o Comitê da Escuta Especializada encaminhou para todos os vereadores a cartilha, né, para o conhecimento de vocês. E aí é uma cartilha educativa, né, onde a criança ela vai ter oportunidade de fazer um trabalho com caça-palavras, com marcações e colorir, né? Colorir e trabalhar ou com os pais, os responsáveis legais, ou então na própria escola, né? E aqui é interessante que a cartilha explica de maneira lúdica, né, tudo aquilo que a gente precisa repassar sobre a questão da sexualidade para essas crianças, para essas crianças, né, no caso, esse ano nós focamos com crianças mesmo. E é interessante que esse material, né, que o município adquiriu é um material que ele é inédito, assim, é uma única editora que trabalha com esse material e é um material assertivo, né, que tem autenticidade e é reconhecido pela Câmara Brasileira do Livro, é isso, Maico? É reconhecido, né? Então, assim, muito interessante também essa iniciativa. E aqui a gente deixa, né? A editora manda para a gente com as logos da prefeitura. Então, basicamente, este ano essa é a campanha. E é isso, gente. Quero agradecer imensamente a oportunidade. Espero, né, que os nobres vereadores continuem trabalhando nessa causa, nos auxiliando sempre que necessário, porque somos, né, os trabalhadores do SUAS, né, são aqueles que representam os usuários nas suas demandas, nas suas necessidades, e esperamos, né, que essa parceria perdure, que todos possam fazer bonito, né, e proteger nossas crianças e adolescentes. Muito obrigada, boa noite a todos. Obrigado, Neliane. Deixa a palavra aberta aos demais vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Boa noite a todos, né? Boa noite a Cátia, boa noite a toda a equipe da Assistência Social, né? A gente já vem acompanhando o trabalho de vocês, né? Já não é de hoje, a gente sabe da dedicação que vocês têm, está enfrentando de frente, né? Esses projetos importantíssimos, quando se envolve crianças, né? E também dependentes químicos. A gente sabe que vocês têm sempre ali, estar com as mãos erguidas para acolher alguém que esteja precisando. E agradecer a Kátia pelo carinho que ela tem com a nossa casa aqui, com os novos vereadores, né? Todas as vezes que nós precisamos, ela tem sempre nos atendido também muito bem. E a toda a equipe aí da Assistência Social, né? Também sempre tem lá nos recebido bem quando a gente participa lá. E eu tive a oportunidade, muitas vezes, né, de acompanhar também em algumas ocorrências, né, da Assistência Social, com o meu trabalho. E dizer que essa casa está sempre à disposição, Cátia, de estar sempre ao seu lado, a toda a equipe da Assistência Social, para estar trabalhando muito mesmo e proteger, né, as nossas crianças, é muito importante. Forte abraço para vocês, boa noite. Quero cumprimentar aqui todos os servidores da assistência social e destacar que é muito oportuna a presença de vocês aqui hoje. Eu trabalho na área de segurança e conheço de perto realmente essa realidade que nós vivemos com relação à violência, principalmente com crianças. A estatística que foi apresentada hoje, eu posso dizer de cadeira. Ela não se aproxima nem um pouco da realidade que o nosso município, que o nosso estado vivencia.
é muito traumático para essas crianças, e muitas famílias também escondem para evitar uma certa exposição. Então, é de extrema importância essa campanha, o trabalho que vocês fazem, e aproveitar aqui a oportunidade. Começou hoje a Conferência Municipal da Assistência Social. E então, puxar a orelha dos colegas aí, porque hoje, infelizmente, só estava o presidente da Câmara, eu e o Gilvan, e é muito importante a nossa participação. E é importante também a participação da comunidade. As pessoas precisam se conscientizar disso. Na hora de usar o sistema de assistência social, todo mundo quer e acha que se resume muito na questão só da vulnerabilidade econômica, na questão da necessidade de alimentação. O trabalho é muito mais profundo. A gente, hoje mesmo, nós vimos lá, eu tive a oportunidade de ouvir a palestra de vocês, a importância, o envolvimento que ela tem em toda a comunidade, em toda a nossa sociedade, ela não só com as pessoas carentes, vulneráveis financeiramente, mas principalmente com relação à questão dos direitos e à questão da violência sexual. Então, eu quero aqui conclamar os colegas e convidar a população que nos ouve através das redes sociais, para que realmente amanhã compareçam na conferência, porque amanhã será a discussão dos eixos temáticos, são 5 eixos temáticos, e é a oportunidade que nós temos para construir novas políticas públicas ou fortalecer as políticas públicas que já estão sendo exercidas, trabalhadas no nosso município. Então é a oportunidade que nós temos a nível local, para depois ser encaminhada a nível estadual e a nível federal, porque hoje já é previsto na nossa Constituição Federal, principalmente a questão das garantias dos direitos, e é para isso que a conferência amanhã vai estar aberta para ouvir não só os servidores, mas a comunidade, todos que possam estar lá presentes, principalmente os membros dessa casa também. Então, parabéns a vocês, e vamos estar todos presentes lá e fazer parte dessas novas demandas. Destacando o papel de extrema importância dessa casa, que ela vai precisar muito de nós. É necessário, hoje, devido à demanda do nosso município, a criação do CREAS 2, não é isso? Do CRAS 2. Então, nós já temos que estar prevendo isso também no nosso orçamento desse ano. Então, deixo aqui um alerta para os colegas. Vamos, na hora que chegar o orçamento para ser debatido, discutido nessa casa, vamos levantar essa demanda e, quem sabe, se Deus quiser, caminhar para o CRAS 2. Só isso, obrigado. Pela ordem, senhor presidente, queria aqui parabenizar e agradecer a presença de todos vocês, né? A gente sabe que o trabalho de vocês é de suma importância, né, Cátia? Eu te amolo bastante, às vezes, quando a gente recebe alguns problemas, e vocês sempre, né, sempre atenta, e a equipe sempre pronta para estar fazendo as visitas técnicas, né? E vocês fazem, a gente sabe, com muito amor, porque não é fácil, né? Então é só mesmo parabenizar vocês, agradecer, justificar a minha ausência hoje lá, que eu não pude estar, porque eu estava em viagem, amanhã eu estou saindo de novo de madrugada, né? Eu não vou conseguir estar presente, mas os nobres colegas vão estar representando a gente aqui, né? Mas mesmo é parabenizar vocês pelo trabalho. A gente sabe que vocês fazem das tripas do coração, né, para fazer o melhor, né, na assistência social. Obrigado. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, e me dirijo aqui de uma maneira muito especial a Cátia, nossa secretária municipal de assistência social, a Neiliane, que muito bem aqui explanou e com muita propriedade acerca do assunto que aqui ela trouxe para abordar essa noite. Gostaria também de fazer uma referência e assim cumprimentar a todos os servidores do Serviço Social através do Maico, que hoje é diretor do Serviço Social, e trazer aqui uma reflexão muito importante, porque eu acredito que essa mobilização que vem acontecendo acerca desse assunto tem sido um divisor de águas.
a gente tem acompanhado que com muita informação, ou com a informação de maneira correta, nós proporcionamos uma ferramenta útil para as nossas crianças e para as suas famílias, de maneira que somos capazes de encorajar essas crianças e as suas famílias a não ficarem inibidas diante de uma situação tão trágica como essa. Então, acho que a melhor maneira é disseminar informação, disseminar conhecimento. E eu vejo que essa equipe vem desenvolvendo muito bem esse trabalho, e essa campanha vem ganhando, né, uma grande desenvoltura, porque desde o mandato passado nós vimos o início de todo esse trabalho e a gente vem acompanhando toda a mobilização que vem sendo feita acerca do assunto. Inclusive, uma certa oportunidade também, até a minha menininha ganhou uma camiseta azul de uma dessas campanhas, né? Eu acredito que foi a do ano anterior. E a gente tem que conscientizar, sim, o nosso papel ele começa dentro de casa, de falar com as nossas crianças, de demonstrar a elas quais comportamentos devem ser repreendidos e reportados a pessoas que podem, de certa forma, tomar providências. E de maneira especial, eu gosto de ressaltar o importante trabalho que o Serviço Social faz aqui na nossa cidade. Eu não pude estar presente hoje, fiz questão de avisar a Cátia com antecedência, com a responsabilidade que sempre conduziu os meus compromissos nessa Casa Legislativa, mas me senti muito bem representado quando o vereador Fernando e o vereador Gilvan lá estiveram, porque são dois parlamentares que integram essa Casa Legislativa. Já justifiquei aos senhores e às senhoras que amanhã estarei lá também na participação do evento. E além da ideia que o vereador Fernando trouxe, né, sobre a questão do CRAS 2, né, a gente comentava muito, né, Cátia, de ter uma equipe até volante. As demandas sociais hoje do nosso município são gritantes. E a gente sabe que uma equipe volante mais próxima da nossa comunidade, com um apoio mais considerável do poder público, torna-se uma política mais sedimentada e efetiva para o cidadão. Hoje nós sabemos que vocês fazem milagre com a equipe que tem, para tentar visitar as famílias, ampará-las dentro do seu fundamento técnico com equipe reduzida. Então, eu acredito que só faz política social implementando, né, ali, incorporando uma boa equipe. Vocês têm feito muito com o pouco que tem, né, muito reduzido a equipe, mas pensar para frente, Neliane, Cátia, de repente ter essa equipe volante. Eu acho que hoje nós temos alguns extremos da nossa cidade que ainda carecem de muita atenção, e uma equipe mais bem incorporada, eu acredito que o sistema, né, que o serviço fique ainda melhor ofertado do que o que vem sendo, né, prestado, que já é de excelência, na minha opinião, já é de muita excelência. A gente não tinha até então muita referência de um trabalho consolidado nesse sentido, mas vocês chegaram e têm feito a grande diferença diante da pasta do serviço social do nosso município. E deixo aqui, né, o slogan desta campanha: faça bonito, né, e proteja as nossas crianças. Meu muito obrigado a todos. Neliane, gostaria de agradecer sua presença, né, a Cátia, ao Maico, diretor da nossa assistência social, que hoje lá na palestra, na conferência, né, Fernando, deu uma aula lá na sua palestra lá, não dispersou ninguém, né, Maico? Todo mundo ficou focado lá, que foi muito bom. E agradecer a todas vocês aqui, a dedicação, o carinho, a gente que acompanha de perto, Lúcio, sabe a dedicação que essa equipe tem. Não tem dia, não tem hora, né, Cátia? Então, assim, a gente vê que é de coração, todos vocês, em especial, as que estão presentes, as que não puderam vir, mas pode ter certeza, vocês fazem um trabalho que dá gosto de ver. Uma equipe reduzida, esforçada, tira dali, põe ali, né, Cátia? Às vezes dá um jeito, mas vai. E isso é que é importante. Com carinho, com dedicação, vocês recebem todas as demandas com carinho, acolhendo o ser humano, né? Então, isso dá gosto de ver, e pode sempre contar com essa casa, Neliane. Tá? Você, a Cátia, o Maico. Parabéns, que Deus te abençoe nessa jornada, né? Eu falo que a gente que está à frente, o trabalho é árduo, mas o resultado vem. Então, deixar aqui o agradecimento especial
aos funcionários do CRAS, do CREAS e do Centro de Convivência da Melhor Idade. Todos vocês são importantes para o nosso município, para a nossa cidade. E lembrar que essa campanha aqui, ó, é muito importante. Então, gente, vamos denunciar, né, Fernando? Tem os meios de comunicação, de denúncia, Disque 100, Disque Direitos Humanos, Conselho Tutelar mais próximo, Polícia Militar no 190 e delegacias especializadas. E pode sempre contar com a gente, que essa casa estará sempre aberta a vocês. Deus abençoe vocês. Cátia, fica aqui o agradecimento e deixa a palavra aberta. Quero agradecer mais uma vez o convite, né, da gente estar aqui nessa noite. E, de uma forma muito especial, essa equipe maravilhosa, dedicada e empenhada que a gente tem aqui em Piuí, essa equipe SUAS. Fica aqui o meu reconhecimento também pela dedicação e esforço de cada um, e o agradecimento ao apoio incondicional da Câmara Municipal de Piuí, do Executivo, junto à gestão SUAS. Muito obrigada a todos, tenham uma boa noite. Boa noite, Cátia. Boa noite, Neliane. Só deixar aqui registrado, o vereador José Segundo, a Chile e o presidente José Ué não pôde estar presente, mas deixaram aqui um abraço para vocês e também podem contar com eles, que são parceiros nossos aqui também. Fica à vontade durante a reunião, tá? Muito obrigado. Oi? Eu gostaria aqui de... lembrei aqui um detalhe que é de extrema importância para que a gente saiba, ou melhor, para que a comunidade saiba da referência da assistência social de Piuí. Piuí hoje é referência a nível regional. Eu tomei conhecimento disso hoje. Piuí hoje, a assistência social de Piuí é referência a nível regional. Então nós temos recebido aí visita do pessoal de Passos, de Bambuí, de País e de várias outras cidades, justamente para conhecer o trabalho dessas meninas. Tá? Por isso, mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês. É esse carinho que faz a diferença realmente na prestação de serviço na nossa comunidade. Mais uma vez, parabéns. Muito obrigado, Fernando. Obrigado a vocês. Peço ao secretário João Marcos Macedo Silveira que faça a chamada dos vereadores inscritos no pequeno expediente. Peço ao secretário João Marcos Macedo Silveira que faça a leitura do expediente recebido e expedido. Tem um protocolo, tem que seguir, né? Documentos referentes ao projeto de lei 31 de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza a liberação de recursos financeiros destinados a repasse de contribuição social e da outras providências. Parecer jurídico 46 de 2025, parecer contábil 45 de 2025 e parecer das comissões permanentes 46 de 2025, favoráveis à tramitação do projeto. Despacho da Presidência de inclusão do projeto de lei 31 de 2025 na pauta dessa sessão para deliberação plenária. Documentos referentes ao projeto de decreto legislativo 3 de 2025, de autoria dos vereadores da Câmara Municipal de Piuí, que dispõe sobre outorga da homenagem ao Dia das Mães e da outras providências, no ano de 2025. Parecer jurídico 47 de 2025, parecer contábil 51 de 2025, parecer das comissões permanentes 47 de 2025, favoráveis à tramitação do projeto. Despacho da Presidência de inclusão do projeto de decreto legislativo 3 de 2025 na pauta dessa sessão para deliberação do projeto em única discussão e votação. Documentos referentes ao projeto de decreto legislativo 4 de 2025, de autoria dos vereadores da Câmara Municipal de Piuí, que dispõe sobre outorga da homenagem Troféu Profissional Destaque da Saúde e da outras providências no ano de 2025. Parecer jurídico 48 de 2025, parecer contábil 52 de 2025, parecer das comissões permanentes 48 de 2025, favoráveis à tramitação do projeto. Despacho da Presidência de inclusão do projeto de decreto legislativo 4 de 2025
na pauta desta sessão para a deliberação do projeto em única discussão e votação. Projeto de Lei 37/2025, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Piuí, que majora o valor do cartão alimentação dos servidores da Câmara Municipal de Piuí, Minas Gerais. Parecer 49/2025, de autoria do presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Gilvan Antônio da Silva, e do vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador João Lúcio de Matos, referente à prestação de contas mensal do SAAI de Piuí, no número 5 de 2025, de março de 2025, procedimento 36 de 2025. Parecer 50 de 2025, de autoria do presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Gilvan Antônio da Silva, e do vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador João Lúcio de Matos, referente à prestação de contas mensal do município de Piuí, 5 de 2025, de março de 2025, procedimento 39 de 2025. Requerimento 82 de 2025, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves, a qual solicita que, após deliberação plenária, seja oficiado o chefe do Poder Executivo Municipal, Dr. Paulo César Vaz, para que informe qual é o período de vigência do atual mandato do Conselho Municipal de Saúde, considerando que, conforme divulgado em redes sociais, o Conselho Municipal de Assistência Social tomou posse em 7 de 5 de 2025 para o biênio 2025-2027, quando está prevista a realização da próxima eleição para a composição do novo Conselho Municipal de Saúde. Quem são os membros atualmente nomeados que compõem o Conselho Municipal de Saúde? A Secretaria Municipal de Saúde já publicou edital referente ao processo de composição do novo Conselho Municipal de Saúde. Foi divulgado também, por meio de redes sociais, a realização de Conferência Municipal de Saúde no dia 22 de 5 de 2025. Existe algum estudo técnico ou embasamento legal que autorize ou preveja a realização da eleição para a nova composição do Conselho durante essa conferência? Requerimento 83 de 2025, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves, a qual solicita que, após deliberação plenária, seja oficiado o chefe do Poder Executivo Municipal, Dr. Paulo César Vaz, para que informe se será designado o servidor para trabalhar na Casa de Apoio em Belo Horizonte e qual o prazo para o início dos trabalhos no local. E-mail de autoria do prefeito municipal de Vargem Bonita, senhor José Garcia de Faria, do secretário municipal de Agricultura, senhor Gustavo Assis Castro Macedo, e o extensionista agropecuário da Emater MG, senhor Rondinelli da Silva Figueiredo, contendo o convite para participar do 15º concurso municipal do queijo Minas Artesanal Canastra, o qual ocorrerá no dia 7 de junho de 2025, na Casa de Cultura de Vargem Bonita, Minas Gerais. E-mail da estagiária do Ministério Público, Primeira Promotoria de Justiça, senhora Tainara Silva Duarte, encaminhando o despacho de autoria do promotor de Justiça, Dr. Humberto Henrique Rufino de Miranda, no qual requisita a Câmara Municipal de Piuí o envio das prestações de contas do município de Piuí, Minas Gerais, relativa aos anos 2011 e 2012. Ofício 9717 de 2025, de autoria da coordenadora de pós-deliberação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, senhora Giovana Lameirinhas Arcanjo, a qual encaminha o parecer prévio sobre as contas do município referentes ao exercício de 2021. E-mail de autoria da equipe do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, a qual informa sobre a importância de manter o questionário de autoavaliação no sistema e prevenção devidamente atualizado. E-mail de autoria da Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos de Minas Gerais, no qual disponibiliza informações sobre a realização das conferências de direitos humanos em 2025, por meio do portal Sistema Estadual de Redes em Direitos Humanos, SERDH.
Ofício número 285, de 2025, de autoria do presidente José Wellington da Silva e do vice-presidente Gilvan Antônio da Silva, convidando a senhora Neliane Aparecida Silva para participar dessa sessão ordinária da Câmara Municipal de Piuí, para falar sobre a campanha anual dedicada à conscientização da população sobre abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes que acontece no mês de maio. Edital de convocação para a 20ª sessão ordinária. Peço ao secretário João Marcos Macedo Silveira que faça a chamada dos vereadores inscritos no pequeno expediente. Vereador João Lúcio de Matos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores, colegas, a todos que estamos vendo pelas redes sociais, né? Aos funcionários da casa. Que Deus nos abençoe, né? Por essa oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui trabalhando juntos, né? Eu quero dar aqui início a minha fala, né? Agradecendo também ao nosso prefeito municipal de Piuí, né? O senhor Dr. Paulo César Vaz, né? Vindo a matéria no jornal nesse final de semana, referente à licitação de mais uma creche, um CEMEI, né? Em nosso município, onde vai atender cerca de 180 crianças. Então, a gente vê que vai ser muito importante para o nosso município. A gente vê que a demanda no CEMEI é muito grande, a busca por vagas, né? E, com certeza, este CEMEI vai chegar em boa hora, assim que ele for concluído. E gostaria também de solicitar a casa, né? Os assessores da casa. Os funcionários da prefeitura têm me questionado, me perguntando a respeito de um concurso público. E se há possibilidade de ter um concurso público esse ano, né? Ou ano que vem, eu gostaria que esta casa enviasse, né? Ou em forma de requerimento, ou em forma de ofício, para o nosso prefeito, né? Dr. Paulo, para que ele possa, né, estar nos informando se há possibilidade de realizarmos um concurso público este ano ou o ano que vem. Porque nós sabemos da importância de um concurso para a vida do servidor público. Nós sabemos que todos, né, querem uma estabilidade no seu trabalho e também estabilidade para a sua família. E nós sabemos que quando há ou contrato ou processo seletivo, os funcionários não têm, né, essa estabilidade. Então é muito importante que nós possamos, né, estar sabendo se há essa possibilidade de estar realizando um concurso público em nosso município. Gostaria também de fazer em forma de indicação para o nosso prefeito se há possibilidade de destinarmos, né, um veículo para transportarmos crianças, né, com espectro autista, crianças especiais para as escolas. O que está acontecendo porque muitas crianças estão indo no mesmo ônibus, né, de outras crianças e está tendo alguns problemas referente a essas crianças com as suas famílias. Muitas mães têm me perguntado se há um veículo especial que possa estar transportando essas crianças. Eu gostaria que enviasse este documento para o prefeito, para ver possibilidades, né, de colocar que seja uma van, um ônibus, né, especial para atender essas crianças, né, atender essas famílias. Vai ser muito importante isso aí. E por hoje é só, senhor presidente, que Deus abençoe a todos. Boa noite, senhor presidente. Eu me inscrevi ao uso da palavra. Gostaria de cumprimentar os senhores, demais colegas, ao público que nos assiste e ao nosso amigo que lá no fundo acompanha a nossa sessão aqui esta noite, aos servidores desta casa de maneira muito especial. Senhor presidente, eu pedi que fosse feita uma reiteração de uma indicação a qual eu apresentei, né? Na verdade foi uma iniciativa do nosso colega, até então no mandato passado na função de vereador, né, o Carlinhos, foi acompanhada por mim, pelo Fabinho, a qual falando sobre a necessidade da criação do nosso município, em nosso município, sobre um espaço voltado para o cuidado dos nossos idosos, que é o famoso a creche do idoso, né? A gente talvez não fala diretamente a creche, mas a casa dia cuidar,
que seria um espaço mais apropriado para não infantilizar tanto o ambiente voltado ao cuidado dos nossos idosos, né? Mas eu gostaria de sugerir aqui, visto que nós teremos uma reunião hoje para tratar de questões orçamentárias do nosso município, e esta situação é uma situação gritante no nosso município. Hoje nós temos um apoio fenomenal ali da Casa dos Velhinhos, porém nós sabemos que as vagas já estão preenchidas e há uma lista de um contingente de espera gigantesco, né? É muito difícil conseguir vaga ali. Nós temos outras instituições, mas elas são particulares e para famílias de baixa renda acaba complicando um pouco, né, a oneração dessas despesas. Então, pedir ao município que a gente tenha um espaço dedicado à atenção a esse público idoso. Levando em conta que nós temos hoje uma população que está envelhecendo, né, com maior velocidade. E a gente vê que a gente hoje acaba não tendo um local adequado para poder fornecer esse tipo de acolhimento e cuidado para os nossos idosos. E a justificativa, ela é bem clara, é atender os idosos e promover assistência, alimentação e atividades diurnas para os idosos, que se encontram em situação de desamparo e não possuem cuidadores, com o idoso voltando ao final do dia para o conforto do seu lar. Então é um espaço para que o idoso possa desempenhar as suas atividades durante o dia e à tarde, ao final do encerramento dessas atividades, ele volta para casa para ser ali acompanhado pelos seus familiares. Na época, né, Fabinho, o vereador Carlinhos propôs essa iniciativa, ela foi a estudo, né, a assessoria jurídica da casa pode me corrigir se eu estiver errado, porém não houve um avanço a nível do município na proposta, que para mim foi uma proposta muito bem elaborada. Inclusive contou com abaixo-assinado, que foi anexada até então a essa indicação, inclusive do pessoal, né, do salão paroquial, né, da igreja, né, das missões voltados a essa sugestão, né, identificado esse problema que precisava ter aí uma maior atenção no nosso município. Senhor presidente, eu gostaria também, eu sei que a vereadora Shirley, na reunião passada, fez menção dessa questão, mas eu também fui procurado pedindo que haja uma atenção de maneira urgente na Casa de Apoio de Belo Horizonte. Eu não estive lá pessoalmente ainda, inclusive quero fazer uma visita presencial ao local para poder conversar com os usuários, assim como fiz na Casa de Apoio em Passos. Porém, eles vêm relatando as situações que merecem uma atenção. Hoje não tem uma pessoa que cuide daquele espaço, que ali permaneça fazendo as atividades da casa, e o pessoal vinha questionando muito sobre a questão também do motorista. Até então eu tive a informação que a situação do motorista estava regularizada, porém era ponto de questionamento de algumas pessoas, de alguns cidadãos, que estavam tendo dificuldade em relação a esse motorista. A falta do carro que transportava, Fabinho, as pessoas da Casa de Apoio até os seus locais para tratamento. Então, assim, as pessoas têm pedido um olhar atento para aquele local, uma viagem longa, as pessoas merecem dignidade no seu acolhimento, né? São famílias que ali permanecem para aguardar as pessoas, né, os seus entes que vão a uma consulta, e eles estão, assim, conclamando, pedindo aí ao Executivo que tome providências o mais rápido possível em relação à Casa de Apoio. Se não me foge a memória, 2 vereadores aqui falaram na última sessão também sobre o mesmo assunto, e eu estou trazendo novamente esse assunto. E também aproveito o gancho, o senhor me permite concluir, para que a de Passos possa iniciar também a sua revitalização o mais rápido possível. Nós sabemos que já tem tudo já estabelecido para que seja feita uma reforma ali na de Passos também, mas para que ela possa ser iniciada o quanto antes. Pelo visto, as 2 casas de apoio estão carentes de uma atenção em caráter emergencial, tanto a de Passos quanto a de Belo Horizonte. A de Passos eu pude ver, fui pessoalmente ao local, realmente, Felipe esteve lá comigo, né, o André, que são servidores dessa casa, realmente a situação lá estava necessária mesmo. Belo Horizonte não estive presente, mas pelos relatos também, a situação não é nada diferente do que nós temos hoje na Casa de Apoio em Passos. Muito obrigado, senhor presidente.
Boa noite a todos. O público nos acompanha nas redes sociais, imprensa escrita e falada, assessoria da casa, aos nobres vereadores. Gostaria de estar fazendo um agradecimento aqui ao prefeito Dr. Paulo. Lá na comunidade de Penedos foi solicitado a parte de limpeza. O pessoal do Gaguinho esteve lá, fez a limpeza das ruas da comunidade e também a parte de limpeza lá das bocas de lobo, né, dos bueiros que estavam entupidos. Então o pessoal foi lá, fez a limpeza. Cobrar a gente cobra, mas na hora de agradecer, né, Fabinho? A gente também tem que agradecer. Se estiver lá hoje, a comunidade estava necessitando dessa limpeza, a parte dos bueiros. Então, na escola também fez a limpeza e também lá no posto de saúde a obra está acontecendo lá. Né, Lúcio? Está fazendo ali, aumentando, trocando forro, a pintura, e está fazendo também aonde que os funcionários possam estar fazendo a alimentação deles, né? Está lá o refeitório, né? A parte de descanso, aonde não tinha, que era tudo junto com o PSF. Foi uma demanda antiga, né? Até de vereadores anteriores também, né? Vocês estiveram lá. Então está fazendo essa reforma lá. E também agora o prefeito me passou que por esses início de mês agora vai estar fazendo a reforma de todo o telhado da escola lá, né? Que estava danificando, problemas na fiação também. Então a empresa já licitada já deve estar por esse início do mês agora, está começando a fazer a reforma lá da escola, que eu sempre falo, é a única escola da comunidade rural que ainda tem a de Penedos, né? Que hoje deve ter aproximadamente 100 a 120 alunos. Agradecer também a ele. Também, senhor presidente, estou fazendo um ofício ao departamento relacionado aos clientes corporativos da Vivo. Esse final de semana, essa semana, né, Fábio? Mais uma vez, acho que em 2 semanas, acho que foi umas 3 ou 4 vezes esse problema. Então, a gente, enquanto Câmara, tem que solicitar informações. Eu fui procurado aí por vários comerciantes que tiveram esse problema, né? Foi geral, também na zona rural, dentro da cidade, foi um transtorno. Solicitação de melhorias no serviço de internet e telefonia do município de Piuí. Prezados senhores, por meio deste ofício, venho respeitosamente solicitar à Vivo S.A. providências quanto à qualidade do serviço de internet, banda larga e telefonia móvel prestado no município de Piuí. Tenho recebido diversas reclamações da população de estabelecimentos comerciais sobre instabilidades constantes, baixa velocidade de conexão, quedas frequentes de sinal, além de dificuldades para realizar e receber chamadas em todos os bairros da cidade de Piuí, comunidades rurais. Ressalto que tais falhas comprometem não apenas a comunicação do cidadão, mas também atividades essenciais, como educação, aulas remotas, serviços de saúde, comércio eletrônico e atendimento público. A atual deficiência no serviço tem causado prejuízo à economia local e ao bem-estar da população. Dessa forma, solicita à Vivo S.A. que realize por avaliação técnica urgente da infraestrutura atualmente instalada em nosso município. Promova melhorias na cobertura e estabilidade do sinal de telefonia móvel. Amplie a capacidade na qualidade de serviço de internet, banda larga, a fim de atender com eficiência a crescente demanda da população. Coloco-me à disposição para agendar reunião, se necessário, para discutir soluções viáveis, garantir uma comunicação eficaz com os responsáveis técnicos da empresa. Certo de dar atenção e sensibilidade da Vivo S.A. Quanto à relevância da questão, aguardo um retorno breve sobre as providências que poderão ser tomadas. Atenciosamente, Gilvan Antônio da Silva. Então, solicitando aí informações aí, buscando essas melhorias que a gente sabe que é complicado, né, Lúcio? Parou o celular e não tem como fazer nada, é comunicação tanto nas comunidades rurais como na cidade, e está sendo constante. E não tem uma nota de esclarecimento, não se programa para estar fazendo essas manutenções, e quem sempre está levando prejuízo aí é o consumidor. Muito obrigado. A conta vem, né? Mas não faz. Peço ao secretário João Marcos Macedo Silveira que faça chamadas dos vereadores inscritos no grande expediente. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira.
Boa noite, senhor presidente, Gilvan, aos servidores da casa, ao público que nos assiste pelas redes sociais, ao companheiro aqui presente, hoje assistindo a reunião nossa, seja bem-vindo, sempre. Senhor presidente, hoje mais é a título de agradecimento, né? Eu queria estar agradecendo aí aos colaboradores que estiveram fazendo o reparo na ponte, na região ali próximo à fazenda Ana Paula, ao Kiko, ao Roberto, né? Que foi passada essa demanda para eles, né? Para fazer o reparo nessa ponte. Ela estava um pouco precária, os deslizantes dela. E os meninos estiveram lá essa semana, fizeram esse reparo lá. Então é só agradecer mesmo, né? Ao Kiko, ao Roberto, ao Andinho, né? E ao prefeito Dr. Paulo, que sempre está pronto aí para atender essas demandas, né? Autorizar essas demandas, aos reparos, aos atendimentos dessas cobranças que a gente recebe, né? Também, senhor presidente, eu queria estar pedindo o Elias que colocasse para mim aí da rua Regina Soares de Barros. Eu não canso de falar dessa rua não, porque isso aí é um sonho que ela vai se tornando realidade, né? É mesmo agradecer ao prefeito, que eu falo assim, quando você tem compromisso, né? Dr. Paulo, quando esteve lá comigo em janeiro de 2021, ele avaliou a situação dessa rua, né? Ele não prometeu, mas falou que ia olhar com carinho e tá aí, a todo vapor. Creio que até lá para final de semana, a colocação dos bloquetes já finaliza, depois vem aí, né, a colocação do concreto, vai levantar as bocas de lobo, vem os passeios e a iluminação pública. É só agradecer mesmo ao Dr. Paulo, né? Foi 2021, foi quando logo a gente fechou o comércio, né? Nós estivemos lá, foi ele, foi quando eu conheci o Fernando, do Obras, que é uma pessoa magnífica também, que sempre deu atenção a gente, a todos os vereadores aqui dessa casa, né? Sempre que passa as demandas para ele, ele tenta atender o mais rápido possível, a tempo e hora. Mas é isso, então só agradecer e parabenizar. Eu creio que esse sonho se torne realidade o mais breve possível. Era para ter concluído essa obra no ano passado, mas devido a uns problemas que teve, né? Mas está aí. Não vai demorar muito a acabar de concluir essa obra aí, que é da rua Regina Soares de Barros. São muitos problemas. Na semana passada eu estive aí, né? O Osmanil sentou no meio-fio para bater um papo comigo ali e ainda falou: Fabinho, tem 27 anos que eu moro nisso aqui e eu nunca esperei que fosse ver isso que eu estou vendo aqui. E a lágrima, ela mereja, sabe? Você vê a felicidade do morador, do usuário, né? Ele mexe com as hortaliças dele ali do lado, a gratidão dele, né? De ver esse desenvolvimento chegar na porta dele, né? Não só dele, como todos os moradores e usuários que passam por aí. Então, parabenizar aqui o prefeito Dr. Paulo pelo compromisso que ele teve. Ele não prometeu, ele não é de prometer, mas se ele prometer, ele cumpre também, né? Mas ele não prometeu, mas ficou de avaliar com carinho essa questão dessa obra. E hoje está aí a obra sendo concluída, né? No mais tardar aí, mais uns 20, 30 dias, eu creio que ela já esteja finalizada os bloquetes, né? Os meio-fios aí, tudo colocadinho, tudo concretado, vai ficar faltando só a iluminação pública. Também, senhor presidente, queria estar fazendo um agradecimento, né, ao pessoal do DR, mais uma vez, né? A gente sempre passa as demandas à Raquel, né, que é a secretária do diretor-geral do DR, o senhor Rodrigo Tavares, e ao Rodrigo também, né? O pessoal andou reclamando bastante da rodovia, da 341, e também daqui de Doresópolis, né, que liga a Doresópolis também, e a 341 que liga São Roque e Vargem Bonita. Essas fotos aí eu tirei no dia 4, né, desse mês, já está hoje é dia 20, tem 16 dias. Eu fui informado, a Raquel me passou, né, que a empresa que era licitada, eles estavam aguardando uma nova licitação para poder concluir. Eles não só vão fazer o tapa-buraco, mas como também a roçada. Estava aguardando só concluir isso aí. Hoje eu estive na cidade de São Roque, né, e já está lá perto de Sobradinho. Vargem Bonita já foi feito, o tapa-buraco. Então, só agradecer mesmo a equipe do DR aí, o pessoal lá da Raquel, né, o Rodrigo Tavares, o diretor-geral do DR, que sempre que a gente manda as demandas, eles
fazem força de estar atendendo aos pedidos nossos aqui, né? E também, senhor presidente, queria estar parabenizando aqui o Dr. Paulo. Essa semana eu vi um vídeo dele, né? E é uma cobrança do mandato passado, né, João Marcos? A questão da drenagem pluvial, não só da Ponte do Curumim, como da Lagoa da Nova Esperança, Santo Antônio com Dom Pedro II, né? Lagoa de Trás. E aos poucos o Dr. Paulo vem solucionando esses problemas, né? A Ponte do Curumim, depois a Lagoa da Nova Esperança, e agora ele anunciou, né? Já tinha comunicado que ia fazer a compra do terreno, já concluiu, que já está com um projeto em mãos, e a gente espera, né, que aquele trabalho, aquele projeto, o que vai ser feito, né, ali no Dom Pedro II, Santo Antônio, Raul Soares, vai subir ela até Londrina do Mar, vai dar um transtorno, ela vai tomar muita pancada durante essa obra, que a gente sabe que gera um transtorno, né, e o pessoal vai cobrar, a gente sabe disso, mas não se faz um omelete sem quebrar os ovos. Acho que o pessoal, né, alguns logicamente vão ter a consciência de tolerar a bagunça que vai ser feita, mas vai ser por uma causa nova, que é uma melhoria, né? A gente sabe que o pessoal do Dom Pedro II ali sofre muito. Santo Antônio sofre, mas Dom Pedro II sofre mais, que acaba desaguando todo mundo ali, né? A água que desce, ela acaba entrando ali no Dom Pedro II, os imóveis, casas, né, lojas, acaba inundando tudo e tendo aquele transtorno todo. Então, eu quero aqui agradecer ao Dr. Paulo, né? Foi um pedido feito no mandato passado, né? E a gente continua cobrando e pedindo, né, a ele, né, que antes desse mandato finalizar, que tente fazer e consiga fazer aquela da Lagoa de Trás, que lá é necessário também. Eu tenho certeza que ele vai fazer, porque acho que não vai deixar para trás o que ele começou, não. Não mais é só, senhor presidente, muito obrigado. Senhor presidente, eu escrevi também o uso da palavra. Gostaria de cumprimentar o senhor, né, pela fala relacionada à questão da telefonia. Inclusive, há esses dias atrás também encaminhei, né, um documento, acho que para a Anatel, né, se o jurídico pode me auxiliar aqui, falando justamente sobre isso. E nessa última interrupção que teve, as pessoas não conseguiram ligar nem para os números de emergência. 190, 92, 193, estavam tendo dificuldades de falar com o serviço de emergências. Eu não sei se a culpa é da Vivo ou é de qual outra operadora que seja. Eu sei que se o usuário está pagando a sua conta, ele tem o direito de ter o serviço ofertado. O que acontece é que esporadicamente pode acontecer algo de maneira que foge do controle, porém está acontecendo de maneira sequencial. Quase um dia sim, um dia não, falta-se por um longo período do dia o fornecimento de dados móveis e a impossibilidade de fazer ligações telefônicas. Tem sido uma tragédia mesmo. Precisa, inclusive, de uma intervenção não só da operadora, mas também de uma fiscalização de quem é responsável pelos serviços de comunicação a nível nacional do nosso país. Senhor presidente, gostaria de falar também que no mandato passado, pegando um gancho na fala do Fabim, a gente conversou muito aqui sobre a questão, Fabim, da saúde do homem. E a gente tinha falado sobre a possibilidade de nós termos um centro dedicado para a saúde do homem. Inicialmente a gente tinha a informação, né, que esse espaço seria ao lado da UBS Bossuet Costa, que tem um espaço ali que seria destinado para a finalidade da construção dessa unidade. Então, gostaria apenas de reforçar aqui também com o nosso executivo, nós temos hoje a saúde da mulher, e por muito bem o serviço é prestado, né, a esse público, mas reforçar a necessidade de termos uma unidade voltada à saúde do homem. A gente sabe que o homem é um pouco mais teimoso em relação à questão de saúde. A gente acaba postergando um pouco a procura de auxílio médico, e quando a gente vai recorrer ao médico, normalmente as patologias já estão em estados mais avançados. Então, pedir que a gente tenha, né, uma unidade voltada para a prevenção, conscientização e também acompanhamento aí da população masculina. Eu acho que seria de suma importância. Há várias doenças aí que afetam diretamente o público masculino, e a gente sabe que um serviço bem estruturado a gente pode oferecer
uma qualidade, né, nos atendimentos a esse público. Senhor presidente, também falar sobre um pedido de revitalização das pracinhas. Uma é aquela de frente para cima do Curumim, de frente ali com o centro de especialidades, e a outra seria aquela de frente à mercearia da Lili, na rua Severo Veloso. Ali está precisando dar uma repaginada, né? Eu passei ali há um tempo, vegetação alta, a praça tem um semblante muito apagado, e num lugar muito estratégico da nossa cidade. Então, precisa-se ali fazer uma intervenção no sentido daquela praça. Gostaria de agradecer o Dr. Paulo, que foi fiel ao cumprimento da sua palavra, relacionado à questão dos moradores lá do bairro Jardim Betel. Diz que estaria fazendo ali o redutor de velocidade foi feito ali, né, no início do bairro Jardim Betel, nas imediações do bairro, e também a remoção do redutor de velocidade na rua Artédio Almada Alvim. E eu gostaria de fazer referência aqui, Fabinho, ao Fernando, que é um servidor hoje, diretor, né, da área de obras do nosso município, que executa muito bem o seu papel e tem sido sempre proativo às demandas que a ele são solicitadas. E a gente vê o empenho dele em resolver essas questões que são tragas ao conhecimento dele. Inclusive, o Dr. Paulo esteve em estudo com o setor de trânsito e também com o setor de obras para que essas melhorias fossem feitas. Eu quero pegar um gancho na fala do Fabinho sobre a questão da 341. Eu até observei as fotos que ali foram passadas e a gente sabe que sonhar nunca é demais, né, Fabinho? Mas ali, ao meu ponto de vista, né, e olha que eu não tenho muito esclarecimento e entendimento sobre a área, deveria ser feito um recapeamento no local. Aquele local ali já passou da hora de ter ali um recapeamento, né, justamente para tentar resolver esse problema dos repetidos buracos. Uma vez eu trouxe ao conhecimento dessa casa, que um único buraco furou o pneu de 5 veículos. Então, eles tampam os buracos, passa-se um tempo, os buracos abrem todo novamente. Foi bom porque o Fabinho tem um bom acesso lá com o pessoal do DR, sobre a questão da vegetação que estava alta. Inclusive o prefeito de Vargem Bonita também, o Garcia, esteve fazendo um vídeo, mandando um documento, cobrando também do órgão, pedindo, né, uma efetiva ação a respeito da questão. E o que se nota também é que a sinalização do local está bem apagada. Precisa dar uma atenção na melhoria da sinalização na extensão da 341. Não é uma via bem sinalizada, né, São Roque? Não é, muito escura e que é facilitadora de acidentes, porque não tem manutenções preventivas que deveriam ocorrer de maneiras recorrentes. Tem que ter ali uma manutenção preventiva, tampar os buracos, mas também fazer o recapeamento quando possível, que é de extrema importância. Até porque a gente sabe que boa parte das vias no estado de Minas estão carecendo dessa melhoria, de serem recapeadas, até pelas condições em que elas se encontram. Dizer que no dia 18 de maio nós comemoramos a luta nacional, né, antimanicomial, né? A gente sabe do trabalho que hoje é feito, né, de maneira humanizada pelo CAPS do nosso município, mas a gente tem um histórico antigo, principalmente, né, da questão do Holocausto, da colônia de Barbacena, onde os pacientes ali eram colocados, né, dentro dos locais ali, né, que eram os antigos manicômios, e por ali permaneciam, até mesmo sendo torturados. E hoje a saúde pública mudou no nível de eixo mental para trazer um tratamento mais humanizado e acolhedor para os usuários. E a gente tem hoje o CAPS, que presta um serviço de excelência, na onde eu gostaria, né, de parabenizar também a Sandra Cires, que é a sua coordenadora ali do atendimento, e toda a sua equipe que estão empenhados e engajados nessa questão. Gostaria de reforçar aqui também, e agora, né, de maneira muito efetiva, eu estive junto com o vereador Fábio Tulin, a gente vem constantemente cobrando o secretário executivo do SISU-SAMU sobre a questão da nova ambulância, né, a ser destinada para o nosso município de Piuí. Nós sabemos que Piuí ainda aguarda a chegada de uma ambulância
para o suporte básico de vida. E a gente tem constantemente, né, Fabinho, até pela proximidade que nós temos com o Felipe, que é o atual, né, diretor ali executivo do CISU, falado com ele sobre a importância de nós termos um novo veículo na nossa cidade, visto que uma das ambulâncias foi renovada e uma outra aguarda por sua renovação. Então, nós precisamos que essa outra ambulância chegue. Inclusive, o governo federal fez a publicação de várias ambulâncias que serão distribuídas. A gente fez até contato com o Felipe, mediante aquela publicação, para que Piuí também, né, possa ser contemplado com essa ambulância, com uma dessas ambulâncias que vem atender o SAMU aqui da nossa cidade. Dizer também, senhor presidente, que eu recebi, né, do presidente da Câmara ali de São Roque de Minas, o vereador, né, que ali está como presidente hoje, Kaique, a minuta do projeto de lei que ele apresentou lá na Câmara sobre a questão da capacitação dos servidores públicos do município para atendimento a pessoas com espectro autista. Estarei analisando com o jurídico dessa casa, porque uma vez falei sobre essa questão aqui, da importância dessa capacitação e também, principalmente, que os profissionais da área de saúde estejam devidamente capacitados para fornecer um atendimento adequado. Caminhei ao jurídico desta casa para ver a melhor forma que podemos apresentar esse tipo de propositura. Estive hoje lá no CEMEI Lola, e lá no CEMEI Lola fui informado, né, por trabalhadores que ali integram a área de educação, pedindo que reforçassem uma indicação no sentido da cobertura da entrada dos alunos ali, porque a área é toda aberta e não tem ali a cobertura, para que no tempo de chuva, principalmente, é um trabalho danado para que os alunos consigam acessar aquele educandário. Então, reforçando aí esse pedido. Encaminhei também uma indicação, senhor presidente, pedindo para que seja realizado ali, né, para que seja aguado aquela rua Antônio Goulart, não sei se essa é a palavra, aguado seria a maneira correta de se expressar, mas que seja jogado água ali com um caminhão-pipa, porque o pessoal, principalmente da área comercial ali, está se queixando, né, que tem demorado um pouco a conclusão da obra, isso é natural, né, vai demorar mesmo, porém, muita poeira. Ali os carros estão trafegando, né, e acaba sendo ali um gerador de poeira para eles. Pedindo aí uma atenção para que seja aplicado aí, aguado essa rua, com maior constância, para evitar essa questão aí da poeira. Para finalizar a minha fala, senhor presidente, eu gostaria de falar mais dois assuntos. Uma é na rua Jair Ferreira Leite, o quebra-mola está lá recém-instalado. Gostaria de pedir ao setor de trânsito que possa fazer a pintura definitiva desse quebra-mola. E outra coisa, eu passei por lá antes de ontem e não tem placa em nenhum lado nem do outro. Tinha as placas, já não tem mais. Acredito eu, não sei se o vento derrubou essas placas, se alguém foi lá e subtraiu essas placas, se elas caíram no chão, danificaram e alguém carregou. A questão é que não tem placa. Inclusive, avisei o setor de trânsito justamente para resguardar o município. Se algo acontecer ali e não estiver sinalizado, o município passa a ser responsável, pedindo a eles maior agilidade para a instalação dessas placas no local. Não tem, de um lado e do outro. E até pedir a consciência da população, a gente vê acontecendo alguns lugares em que as próprias pessoas danificam as coisas públicas. E isso é uma situação muito incômoda, porque aquilo ali é dinheiro público, dinheiro de pessoas, né, dinheiro da comunidade que está sendo investido ali, muitas vezes talvez é danificado pelo próprio cidadão que deveria pensar no seu bem-estar ali ou no bem-estar coletivo. Uma das placas estava no chão, uma das pessoas até guardou, a outra ninguém nem dá notícia. E, segundo o diretor de trânsito, isso tem sido recorrente na nossa cidade. Aquilo tem um custo para ser feito, demora-se um tempo, precisa ser colocado, mas precisa ser cuidado também, principalmente por quem mora na redondeza ou pelo cidadão que usufrui diretamente dessa questão, dessa benfeitoria. E ali está sem as placas, né? Só está os postezinhos. E na rua Professora Leontina Ribeiro, queria chamar a atenção, ela é uma rua no bairro Vila Grenim,
Não tem sinalização no poste com o nome da rua e os bloquetes estão todos estufados para cima, levantados, entendeu? Principalmente no canto da rua, há um abaulamento significativo desses bloquetes. Então, gostaria de pedir aí ao setor de obras, né, eu já comuniquei também com o Fernando, pedir uma atenção especial a essa questão, porque lá, né, no canto da rua está até um pouco perigoso, né, visto que está bem abaulado mesmo a situação desses bloquetes. E pedir uma atenção também a essas ruas, cujos nomes não estão escritos nos bairros. A gente tem a Rua 8, né, José Ponciano, é uma rua bem conhecida, inclusive virou até tema de campanha eleitoral, né? É meme de campanha eleitoral, e hoje é uma rua que nenhum poste tem a identificação do nome dela, constando ali José Ponciano. Pedir, então, que seja feito esse levantamento e identificado essas ruas. No mais é só, senhor presidente. Passaremos à ordem do dia. Solicita a assessoria jurídica que se manifeste sobre o conteúdo do projeto de lei número 31 de 2025, antes de sua deliberação. Boa noite. O projeto de lei número 31/2025 visa autorizar a liberação de recursos financeiros para repasse ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, IFMG. O repasse para o Instituto será no valor de R$ 61.556. Primeira e única discussão e votação do projeto de lei número 31 de 2025, de autoria... De autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza a liberação de recursos financeiros destinados a repasse de contribuição social e da outras providências. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 31 de 2025. Em única discussão, senhor presidente. Está certo. Eu gostaria... Primeira discussão. Esse projeto, nós já falamos na comissão na reunião de comissões, é de extrema importância porque é um projeto que vai viabilizar a criação do Plano Municipal de o Plano Municipal de Saneamento Básico. E o que é mais importante ainda é que nós vamos estar privilegiando um trabalho realizado pelo Instituto Federal de nossa cidade, que são profissionais, alunos, que já conhecem a realidade do nosso município. Razão pela qual a importância da aprovação desse projeto. Coloca em primeira votação o projeto de lei número 31 de 2025. Declara aprovado por 5 votos. Solicita assessoria jurídica que se manifeste sobre o conteúdo do projeto de decreto legislativo número 3 de 2025, antes de sua deliberação. O decreto legislativo número 3/2025 tem a finalidade de homenagear as mães do município de Piuí em reconhecimento à importância das mulheres que doam suas vidas com afeto, superação e força para que seus filhos e filhas cresçam com dignidade. Única discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 3 de 2025, de autoria dos vereadores da Câmara Municipal de Piuí, que dispõe sobre a outorga da homenagem ao Dia das Mães e da outras providências no ano de
Coloque em única discussão o projeto de decreto legislativo número 3/2025. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de cumprimentar aqui, através desse projeto de decreto legislativo, né, o nosso ex-presidente desta casa, o vereador Wilde, né, que foi vereador nessa casa e presidente dessa casa nos 2 últimos anos do mandato anterior, que foi quem propôs essa comenda em homenagem ao Dia das Mães. Só fazendo aí essa lembrança. Coloque em única votação o projeto de decreto legislativo número 3/2025. Declara aprovado por 5 votos. Solicita a assessoria jurídica que se manifeste sobre o conteúdo do projeto de decreto legislativo número 4/2025, antes de sua deliberação. Projeto de decreto legislativo número 4/2025 tem por finalidade homenagear os profissionais de saúde que desempenham com competência e dedicação seu trabalho em prol da sociedade piuiense. Tal homenagem é uma forma de reconhecimento à importância desses profissionais, os quais merecem ser lembrados por sua coragem e eficiência. Única discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 4/2025, de autoria dos vereadores da Câmara Municipal de Piuí, que dispõe sobre a outorga da homenagem Troféu Profissional Destaque da Saúde e da outras providências no ano de 2025. Coloca em única discussão o projeto de decreto legislativo número 4/2025. Pela ordem, senhor presidente. Esse decreto legislativo, vale a pena aqui trazer a lembrança dos nobres colegas. Ele foi proposto por mim, pelo vereador Fábio Tulim e pelos vereadores que estavam no mandato anterior, Reinaldo e Carlos Leonel, que assinaram a propositura dessa comenda honrosa. Coloca em única votação o projeto de decreto legislativo número 4/2025. Oi. Fuja um pouco do protocolo aí e da discussão. Eu quero aproveitar, então, cumprimentar também aos técnicos de enfermagem, né? Que hoje é o dia do técnico de enfermagem, então, aproveitando aí que é o destaque de saúde, cumprimentar aos técnicos de enfermagem também pelo dia deles, parabenizar o trabalho que eles desenvolvem. É só, presidente. Coloca em única votação o projeto de decreto legislativo número 4/2025. Declaro aprovado por 5 votos. Peço ao secretário João Marcos Macedo Silveira que faça a chamada dos cidadãos inscritos para fazer uso da palavra. Não há inscrito, senhor presidente. Peço ao secretário João Marcos Macedo Silveira que faça a chamada dos vereadores inscritos para explicação pessoal. Senhor presidente, eu gostaria também de fazer um cumprimento, não só aos técnicos, né, mas hoje em especial aos técnicos e auxiliares, porque o dia 20 hoje é considerado o dia dos técnicos e auxiliares de enfermagem, mas também aos enfermeiros que tiveram aí a comemoração no dia 12 desse mês, 12 de maio. Então, o meu cumprimento vai a toda a enfermagem, porque todos nós juntos fazemos da saúde uma saúde de excelência e qualidade para todos. Todos são importantes no processo de atendimento, seja enfermeiro, técnico, auxiliar. O trabalho só fica bom quando ele é feito com a equipe toda. Não havendo nada mais a tratar, declaro encerrada a sessão. Convido ainda para a 21ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 27 de maio de 2025, às 19h30. Uma boa noite.